Bíblia, alguns textos sejam até difíceis, mas ela toda é suficiente, é clara e traz uma mensagem, traz a mensagem do Evangelho. Eu vou orar nessa noite e aos que puderem antes abrir a palavra do Senhor, na carta de Paulo, epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6, diante. Abram suas Bíblias, será projetado também, mas se quiser, fiquem à vontade os irmãos para abrirem as suas Bíblias, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, de verso 6 ao verso de número 10. O tema da mensagem desta noite é: só há um Evangelho e não há outros Evangelhos. Mas vamos orar, pedindo a sabedoria dos altos céus, a iluminação do Santo Espírito. Ó Deus, nesta noite eu me coloco diante do Senhor, diante da Tua igreja, noiva de Cristo, ó Pai, para trazer a mensagem vinda do Senhor, ó Deus, que como será até falado nesse texto, nessa mensagem, nessa pregação, que eu seja apenas o mensageiro, que o Senhor me oriente, me ilumine, para que eu possa falar as verdades que vêm da Tua palavra, ó Deus, do Senhor, ó Pai, que eu possa ser apenas boca do Senhor, ó Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, ó Pai. Ó Deus, fale aos nossos corações poderosamente nessa noite. Nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito e pedimos, ó Deus, clareza, ó Pai. Repreende, ó Deus, toda astúcia do inimigo, toda a confusão, toda a distração, que só tenhamos agora olhos para a Tua palavra, ó Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, Paulo referindo a ele mesmo, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Por os nossos dias, a palavra anátema se refere a maldito, amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Parece até o mesmo versículo, mas é outro versículo, versículo 9, ele enfatiza isso. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém, meus irmãos? Até aqui o versículo 10, podei-vos assentar. Eu sempre tive dificuldade de receber presente e elogio, sempre tive, ainda mais quando um presente é inesperado. Quando chega seu aniversário, uma data específica, você já até espera e está acostumado a um presente, mas quando você recebe de forma inesperada, às vezes eu tenho dificuldade, por exemplo, de agradecer, fico sem graça, fico envergonhado, às vezes até cometo gafe, até cometo erros de não saber me portar com um presente, com um elogio. Para mim é uma questão difícil, é uma dificuldade que eu tenho, um presente inesperado. Agora, o que eu achei interessante na internet, meus irmãos, que tem uma pesquisa numa universidade de Nevada dizendo que um embrulho de presente mal feito vai fazer a pessoa gostar mais do que o seu presente, gostar mais do seu presente. Ou seja, existe um determinado presente que você vai dar a uma pessoa. Se você passar uma semana inteira embrulhando e dedicando e vendo algum erro, acertando as arestas, a pessoa talvez não se sinta tão satisfeita do que se você der um embrulho todo rápido, de qualquer jeito ali, entregar a pessoa de forma rápida, dizendo assim: olha, eu não consegui embrulhar direito, mas está aqui o seu presente. Para testar essa hipótese, os pesquisadores e professores da Universidade de Nevada, Reno, especializados em marketing, pediram a um grupo de participantes do estudo para abrir um presente que fosse embrulhado com imenso cuidado ou desleixadamente. Então,
eles fizeram essa pesquisa, analisaram o comportamento das pessoas, e as pessoas que recebiam um embrulho mal feito ficavam muito mais satisfeitas com o presente do que aquelas que recebiam um embrulho muito bem ordenado, muito bem certo, muito bem ajeitado. E alguns dizem, e os próprios pesquisadores disseram também, que às vezes a pessoa recebe um presente, um embrulho tão bonito, tão bem feito, tão bem preparado, que talvez o presente as decepcione. Olha, um embrulho tão bonito, tão bem ornamentado, a palavra certa, e as pessoas às vezes ficam, muito obrigado, e esperariam algo mais. E às vezes o embrulho que vem maltrapilho, a pessoa olha e já pensa assim, essa pessoa é desleixada, essa pessoa não preparou o embrulho direito. Mas olha e vê um presente tão grande, tão bonito, tão belo, fica alegre, fica feliz e mais satisfeito até. O que eu quero dizer, meus irmãos, e aqui eu vou falar muito sobre o Evangelho. A carta de Paulo aos Gálatas fala sobre Evangelho, lei, graça, santificação, Evangelho. Que às vezes a mensagem do Evangelho é entregue às vezes de uma forma tão rápida, tão singela, tão simples, e a ideia do embrulho rápido é a ideia de pressa, a necessidade de falar o Evangelho, que as pessoas pegam essa mensagem e dizem, eu preciso para a minha vida, eu estou precisando urgentemente para a minha vida. E tem gente que decora tanto Evangelho, coloca tanto acessório, coloca um embrulho tão bonito, que as pessoas vivem naquele embrulho, naquele invólucro, naquela caixa, naquela embalagem tão bonita, mas acaba esquecendo até do presente, que é o próprio Evangelho. Tem igrejas, tem pessoas na internet que fazem isso, que mascaram o Evangelho, colocam uma embalagem bonita, e as pessoas vivem naquela embalagem, vivem admirando a embalagem, mas esquecem da mensagem do Evangelho. Um ponto interessante sobre o Evangelho que eu vou tratar aqui, que nós vivemos na era da informação não apenas informática, informação no sentido de conhecimento. O professor Augusto Cury, que é um psiquiatra, ele disse que sobre as crianças que vivem multiatarefadas, hoje você vê os filhos aí, os netos, nas escolas, cada matéria, cada disciplina que eles aprendem, que você fica boca aberta. Se na minha época tivesse isso, hoje eu estaria no mínimo na NASA, em outro planeta, em outro país, já fazendo doutorado, de tanto conhecimento que essas crianças têm, diferentemente de mim. Imagine há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. E ele diz que, além disso, uma criança de 7 anos de idade, pasmem, tem mais informações do que o imperador romano no auge de Roma, ou seja, conhecimento sobre o clima. Hoje ele tem no celular o que ele quiser, o que a criança pesquisar no Google, ela tem, pesquisa o que quiser e ela tem a informação, países, capitais, território, enquanto que o imperador romano, com todo o seu conhecimento, com toda a cultura romana à volta, não tinha esse conhecimento à sua mão. E é importante frisar aqui, meus irmãos, e eu vou tratar muito sobre essa questão, e espero que os irmãos não entendam que eu não quero corrigir a questão do português, mas deixar bem explícito, porque o singular e o plural fazem diferença na nossa vida. Evangelho, não evangelhos. Boa nova, não boas novas. A palavra evangelho era utilizada principalmente nas guerras, quando se havia um determinado combate, uma guerra, e ao final dessa guerra vinha um mensageiro do campo de batalha até o lugar, um lugar de paz ou lugar de origem desse exército, e dizia: olha, nós ganhamos a guerra, nós vencemos a guerra. Isso era chamado de evangelho. Talvez uma boa nova, talvez uma boa notícia. Então, evangelho tem esse sentido, que as pessoas estavam angustiadas esperando uma notícia, e um mensageiro chega e traz essa boa notícia, boa nova. Eu lembro de um professor no seminário, inclusive, ele muito rigoroso, um professor chamado Dionísio. Ele sempre dava aulas de matéria do Novo Testamento. Dionísio, ele tem doutorado nos Estados Unidos, uma pessoa muito culta, ao mesmo tempo simples, mas ele era uma ferramenta, talvez até de Deus, para separar quem queria estudar teologia e quem não queria. Ele aplicava provas muito difíceis para os iniciantes, e ao longo do tempo, quando esses iniciantes passavam pelas suas matérias, Novo Testamento 1, 2, 3 e 4, ele ia dando uma acalmada. Ele nunca expressou isso publicamente, nunca falou isso para nós, mas todos os alunos entendiam, que estavam nas turmas acima e abaixo, que ele fazia isso para realmente separar quem queria estudar teologia e quem não queria. Eu me lembro de uma prova que eu fiquei muito satisfeito, pois faltei muitas aulas dele por conta do trabalho. Cheguei de viagem
de navio, no dia da prova, 5 horas da tarde, andei 1 hora de ônibus para chegar às 7, 1 hora, né, 6, 6 e meia, e no calor ali de ler algo que eu não tinha estudado direito, e graças a Deus eu nunca usei de cola, artifício de cola no seminário. Fiz a prova dele com 6 questões, eu errei todas as questões, tirei um 0 muito bonito, mas aquilo me motivou para que eu aprendesse mais e mais da palavra de Deus, e aprendesse a me concentrar e focar, soube usar os recursos necessários, fizemos grupos de estudo, porque o homem era bravo. Se você escrevesse a partir do meio da linha, já descontava meio ponto de você. Também ele era formado em letras, é formado em letras. Então eu estudei, eu lembro até hoje, que se você perguntar para mim, o que você lembra de Mateus? Mateus 51 vezes fala sobre a palavra reino de Deus. Você pode pesquisar aí, se eu estiver errado você me corrige. Mas eu nunca mais esqueci isso, porque ele fazia as pessoas estudarem afinco, e muitas pessoas desistiram do curso. Uma coisa que eu nunca esqueci da aula dele é essa questão da boa nova e evangelho. É claro que na Bíblia Sagrada, em alguns momentos fala de boas novas, ou evangelhos, ou por exemplo, fala assim, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos, mas na verdade só há um evangelho, no sentido de que só há uma mensagem, não são várias mensagens. Existem 4 relatos do evangelho. E quais são esses relatos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é boa nova, não boas novas. Por quê? Porque evangelhos e boas novas pode dar a entender que existe mais de uma mensagem, que o cristianismo tem mais de uma mensagem importante, urgente, da mesma forma que aquele mensageiro via de um campo de batalha, suando, cansado, talvez percorrendo mais de 20, 30 quilômetros a pé, exausto. Ele, olha, eu tenho uma mensagem. Então o cristianismo não é um cristianismo plural nesse aspecto de ter várias mensagens, existe apenas uma mensagem. E entrando no texto, nós entendemos como o evangelho pode ser alterado em pouco tempo. O versículo 6 e o 7 diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns de vocês que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Se você, ao chegar na sua casa, ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, você verá um evento histórico. O próprio livro de Atos, ele é um livro histórico. Ele narra as atividades que a igreja de Cristo fez do seu período primitivo até o ano de 60, 70 depois de Cristo. No ano 50 depois de Cristo, houve um chamado Concílio de Jerusalém. Vocês já devem ter ouvido falar de concílio, eu passei por um concílio. A palavra concílio dá a ideia de conciliação. Um casal, por exemplo, que está querendo se divorciar, o juiz, ou num determinado momento, tenta uma conciliação, ou seja, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, querendo que esses pensamentos sejam unidos em algum aspecto. Então a ideia é conciliar. E nesse concílio de Jerusalém, havia o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, que é o autor desta carta, e Barnabé, que andou muitos anos com o apóstolo Paulo. E ali a questão principal era se os gentios, a palavra gentio significa simplesmente aquele que não é judeu, aquele que não é nascido judeu e que não segue a religião judaica. Se os gentios deveriam ser circuncidados, passar por uma cerimônia judaica para se tornar ou cristãos ou judeus, se eles deveriam guardar o sábado, se eles deveriam guardar diversas leis cerimoniais do judaísmo. Você vê lá no Antigo Testamento, em particular o Pentateuco, que existem leis cerimoniais, leis morais, como os 10 mandamentos, que nós seguimos até hoje. E as leis cerimoniais tinham um aspecto específico. A maior parte deles é apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Quando se matava um cordeiro, se matava um novilho, quando se tinha uma festa, a festa da Páscoa, nós lemos aqui de manhã, estudamos na EBD, a ideia de colocar um sangue nos umbrais das portas do povo hebreu naquele momento, para que eles fossem, que o anjo da morte não passasse por aquele povo. É a ideia do sangue, é a ideia da remissão. Então, quando você pratica a Páscoa, você lembra de cordeiro, nós hoje já temos o cordeiro perfeito, como dizem Hebreus, Jesus Cristo. Então, não havia necessidade de ficar repetindo essas cerimônias ou essas práticas, como guardar o sábado. Jesus é o Senhor do sábado, e assim por diante. Então, nesse concílio, havia pessoas que eram a favor de
pegar os gentios e fazer deles judeus, em todo o sentido da sua palavra, em todo o sentido de prática, e haviam aqueles como o apóstolo Paulo que dizia, não há necessidade de fazer essas práticas, porque Cristo é superior a essas práticas. Cristo cumpriu toda a lei, e agora ele tem 2 mandamentos, que resumem os outros 10, e o Antigo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E Pedro, que nesses momentos, ele, quando estava com os judeus, ou aqueles que queriam manter o judaísmo, ele se dizia judeu. Quando ele estava com os gentios, ele queria se tornar gentio, e falava, não é necessidade. Ele, em certo momento, ele tem um esclarecimento em Atos 15, no versículo 10 e 11, diz, agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço, a ideia de jugo, dos discípulos, um jugo que nem os nossos pais, ou seja, os judeus que vieram antes de Cristo, puderam suportar, nem nós, ou seja, querem mesmo colocar um peso desnecessário? E ele diz no versículo 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, naquele momento do Concílio de Jerusalém, estavam vendo essa questão aqui. Em Gálatas não era diferente. Havia um povo que queria perverter o Evangelho, trazer algo mais, colocar um embrulho muito bonito, que esse embrulho tiraria o real presente de Deus, que era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo mais alguma coisa, Jesus Cristo mais guardar o sábado, Jesus Cristo mais a circuncisão. E Paulo está sendo enfático, não há necessidade disso, não há necessidade disso. Então, havia esse povo, esse grupo. O próprio Jesus Cristo, para mostrar para vocês que já entendia que não havia necessidade dessas práticas, ele diz em Mateus 23, você também em casa, se quiser ler, leia, porque realmente é estarrecedor o que os fariseus praticavam, e o julgamento que Jesus fazia a esse povo judeu, que queria colocar a lei acima de tudo, interpretava a lei ao seu modo próprio, e queria fazer para a sua aparência, seu bel prazer, para se mostrar melhor do que os outros. Um trecho só de Mateus 23:4 diz, atam fardos pesados, difíceis de carregar, ou seja, o Pedro está até concordando com Jesus, quando ele fala isso, sobre um peso, um fardo que não há necessidade de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, ou seja, os fariseus colocavam nos ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Sabe, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Era basicamente isso que os fariseus queriam colocar fardos pesados, queriam colocar cargas pesadas em pessoas. Quando faziam as suas ofertas, faziam para que todos vissem, faziam questão de juramentos e votos para que todos vissem, olha, esse homem é um homem zeloso, ele faz juramentos e cumpre os juramentos. Vocês verão lá na frente que Jesus estava interessado mais na sua honestidade de coração do que o juramento ou o voto em si. Então o falso evangelho que estava aqui permeando aquela igreja de Gálatas, põe regras que não são necessárias. Tem muita gente no meio evangélico, aqui eu faço uma abrangência, não só aqui a igreja ou a denominação batista, mas outras denominações, que são pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas salvas em Jesus, mas infelizmente, como Paulo disse aqui no versículo 8, no versículo 7, o qual na verdade não é outro. Pessoas fazem um falso evangelho, mas na verdade não é outro. É o evangelho, a mensagem de salvação, com alguns adereços, com algumas coisas a mais. Então tem gente que coloca, não, para você ser salvo, você precisa reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, mas você tem que guardar o sábado, você tem, por exemplo, que guardar toda a lei de Moisés, você tem que usar um determinado tipo de roupa, você tem que ter um linguajar diferente, no sentido de se mostrar diferente. Então, são tantos adereços que vão colocando a mensagem do Evangelho, que ele perde o brilho. A pessoa nem sabe mais o que é Evangelho, a pessoa se perde no meio desse caminho, não entende se é salva em Jesus, se não é salva em Jesus, se o que ela faz é certo, o que é errado, o que ela faria, por exemplo, que ela perdesse a sua salvação, a sua segurança de salvação. Então o falso evangelho põe regras que não são necessárias. Se você nesta noite está aqui, está debaixo desse jugo, um jugo desnecessário, eu quero dizer para você que Deus nessa noite está falando para nós que o evangelho é simples, ele é importante, ele tem que ser pregado, é que Jesus ama o pecador,
ou melhor, aquele que pecava. Jesus quer restaurar a vida do pecador, mas para isso simplesmente o pecador tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas tentam fazer forças exageradas, no sentido de ser purificadas, puras. Paulo mesmo fala em Colossenses que pessoas às vezes dão um brilho de vaidade, Colossenses 2, no final do capítulo, uma vaidade, as pessoas se vestem bem, uma falsa santidade, as pessoas se dão, não, olha como aquela pessoa é santa, mas não é isso o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é coração e mente transformados por Jesus, e que você nessa noite seja transformado pela mensagem do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, não por regras humanas, regras exageradas, que são desnecessárias. Mas é claro, meus irmãos, que as pessoas talvez ouvindo essa mensagem entendam assim, não, eu vou fazer agora o que eu bem entender, porque eu sou salvo em Jesus, eu entendi a mensagem do Evangelho, é como se eu tivesse me filiado a um clube, mas eu não sigo mais nenhuma regra desse clube. Não é assim, meus irmãos. E nesse clube também, nós vamos ver que existem pessoas que são mais fracas e fortes, é a expressão que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8, você também pode depois na sua casa ler, ele fala em relação a comer carne sacrificada a ídolos. Existiam os fracos e os fortes. Os fracos e os fortes não eram questão de natureza física, de ter força, mas fracos e fortes no sentido de ter uma mente mais aberta, de entender que certas práticas não eram um problema para o cristianismo, e os mais fracos entendiam que não podemos comer carne sacrificada, não podemos fazer isso ou fazer aquilo. Então, por exemplo, se você sabe que se você for a um determinado lugar, com sua consciência tranquila, um restaurante ou um ambiente que seja um pouco duvidoso, e que alguma pessoa que te vir lá vai entender que você está pecando ou cometendo um ato errado, não vá, você vai cometer escândalo. Então, existem regras que a gente segue, que às vezes nós seguimos até por conta dos fracos, por conta daqueles que ainda não compreenderam toda a mensagem do Evangelho. Então você tenha cuidado com o escândalo. 1 Coríntios 8, 9 fala, mas tenham cuidado para que essa liberdade, ou seja, eu tenho liberdade para poder ir a um restaurante que porventura tenham pessoas bebendo bebida alcoólica, eu tenho essa liberdade, mas se eu perceber ou entender que alguém vai me ver lá e vai achar que eu estou me contaminando com o mundo, não vá a este lugar. Se você tem essa dúvida, se você acha que alguém vai se escandalizar com algo que você faz, que mesmo você entendendo que não há problema nenhum, não faça, porque Paulo diz, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. Então essa é a questão. Se você vive o Evangelho, se você entende que algumas práticas não são problema, faça, mas tenha cuidado, muito cuidado. Nós chamamos de liberdade em Cristo, não libertinagem em Cristo. Não é para você sair fazer o que você bem entender, o que você bem quiser. Existem regras, você vai ver no final que existem várias e várias regras para se cumprir, mas há regras que têm a ver com o amor de Jesus, com a obediência, o que Jesus nos mostrou que nós deveríamos fazer. Isso sim. Também, meus irmãos, seguindo o texto, diz que não creia em outro evangelho. Eu estou sempre frisando aqui a palavra evangelho no singular para dizer que só há um evangelho. Mesmo que o mundo mostre para nós que existam mais de um evangelho, ou mais de uma mensagem sendo falada por aí, ou uma mensagem mista, que é isso mais aquilo, não creiam em outro evangelho. Segue dizendo aqui o verso 8, mas ainda que nós, Paulo, se inclui, mesmo o apóstolo Paulo, ou um anjo vindo do céu, pregue a você um evangelho diferente daquele que temos pregado, ou seja, se eu, Paulo, vier aqui com uma outra mensagem diferente do que eu acabei de pregar, que seja amaldiçoado, Paulo, um anjo ou qualquer outra pessoa que venha falar. Como já dissemos, o Paulo, ele é enfático, ele é incisivo, ele repete. E agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja amaldiçoado, maldito, anátema. Interessante que em alguns textos as pessoas leem anjo, e o anjo no seu original na Bíblia pode dar a ideia de anjo, ser celeste, como querubins, serafins e assim por diante, mas também pode dar a ideia de mensageiro. A palavra no original significa mensageiro, que porta uma mensagem.
O anjo tem essa função, ele trazia a mensagem, você vê em diversas partes da Bíblia. Mas aqui eu fiz questão de pesquisar no texto, e em outras versões e no original, é um anjo fora do céu, ou seja, realmente é um anjo que veio do céu. Se vier por um acaso um anjo, lá, eu sou o Gabriel, eu sou o Miguel, e estou ensinando a você agora o seguinte, que o evangelho que você aprendeu até agora, que está na palavra de Deus, não é bem assim, é diferente. Então assim, Paulo está sendo bem enfático, ele está usando até o recurso da hipérbole, o recurso de exagero, de extravagância. Por exemplo, em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor, e ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Os hebreus e os judeus até hoje entendem, da visão deles, que a língua celestial é o hebraico. E Paulo falava hebraico também, falava hebraico, talvez aramaico, grego, um pouco de latim, mas ele faz isso para mostrar para os gregos, ou aqueles que eram gentios, que não eram judeus, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, eu mesmo que falasse assim, ainda que eu chegasse no alto de um morro e começasse a bater as mãos e começasse a voar, se eu não tiver amor, de nada isso importa. Ou seja, ele faz um exagero, ainda que eu pulasse de um alto de um monte, ainda que eu ficasse um dia debaixo d'água, mas se eu não tiver amor, eu poderia fazer diversos milagres e maravilhas, mas se eu não tiver amor, de nada isso adianta. Ou seja, se vier um anjo do céu, se chegar ao absurdo de você dizer que viu um anjo do céu, até você dizendo que faça diferente do que foi pregado até você, corra desse anjo, corra desse mensageiro. E nós vemos que após o cristianismo ser firmado, existiu uma outra religião, surgiu uma outra religião, chamada islamismo, ou os muçulmanos. Maomé, que é o seu profeta, os muçulmanos, eles leem a Bíblia Sagrada, os teólogos, pelo menos, aqueles dedicados, respeitam o Antigo Testamento, respeitam o Novo Testamento, mas com ressalvas, dizendo assim, que essa revelação aqui, ela foi importante, mas não é totalmente finalizada. A revelação final é o Alcorão, que é o livro sagrado deles. E você vê pela história, no ano de 622, que Maomé recebia essa mensagem desse Alcorão através de um anjo chamado Gabriel. Então, anjo vindo do céu, trazendo uma mensagem que é diferente do Evangelho. Nós devemos ter muito cuidado e não acreditar. Outro momento na história foi a igreja chamada Igreja dos Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Mormons. Eles andam aqui pela cidade, fazem a sua evangelização, tem muitos deles nos Estados Unidos, e o seu líder Joseph Smith disse que recebeu uma visão do anjo Moroni, ou Nefe, que no alto de um monte existiam umas pedras, na casa dele lá nos Estados Unidos, e nessas pedras, entre outras coisas, disse que Jesus esteve na América durante um tempo, e assim por diante. São dois exemplos de vários que nós temos na história de pessoas que disseram que viram anjo, e vieram com uma outra mensagem diferente da do Evangelho. Ainda bem que Deus, na sua santa sabedoria, já nos deixou aqui escrito. Talvez poderia ser um recurso, como eu falei, de hipérbole, de exagero, mas talvez era para mostrar para nós que todo aquele que chega dizendo, olha, um anjo me falou, olha, um anjo me disse, e o que esse anjo falou é diferente do que está na Escritura, que nós tenhamos cuidado, muito cuidado, e que nós não reconheçamos isso. Paulo, ele se coloca à disposição, meus irmãos, até para que ele fosse amaldiçoado. Paulo, ele se coloca na postura assim, que se eu vier aqui e falar algo diferente, que eu seja amaldiçoado, porque para Paulo, mais importante era a mensagem, a boa nova, o evangelho fiel e puro, do que o mensageiro. Ele não estava preocupado que se ele mesmo um dia calhasse, ele deixou essa advertência como segurança, se um dia ele viesse a calhar de começar a falar baboseiras, falar coisas fora do evangelho, que as pessoas não acreditassem nele, mas ficassem com aquela mensagem que já tinha sido falada. Então, mais importante não é o mensageiro, é aquele que fala, mais importante é a mensagem. E às vezes cabe aqui a nós uma observação, nós ficamos muito idólatras, a palavra é essa, idólatras, de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que pregam a palavra de Deus, que cantam louvores a Deus, e talvez essas pessoas comecem até, em algum momento da sua vida, falar mensagens fora do Evangelho, mensagens distorcidas do Evangelho, e como nós ficamos tão idólatras, tão seguidores dessa pessoa,
nós até engolimos essa mensagem errada, não, mas não é assim mesmo, mas a pessoa é uma bênção, a pessoa é usada por Deus, mesmo que essa pessoa venha a cair, a errar, a falhar. Mas nós, nessa noite, estamos entendendo que mais importante é a palavra de Deus. Se eu aqui vier um dia e começar a falar palavras diferentes do que está na Bíblia, que eu seja amaldiçoado e que seja desconsiderado. É isso que Paulo está dizendo. E que nós nessa noite tenhamos esse discernimento do verdadeiro Evangelho. O Evangelho não agrada a todo mundo. Hoje nós temos ou pelo menos alguns grupos cristãos têm essa intenção de querer que a pessoa receba a Jesus ou a mensagem do Evangelho a qualquer custo, e talvez seja até palatável, ou seja uma mensagem agradável aos nossos ouvidos e agradável ao nosso coração. Mas o Evangelho verdadeiro, fiel e puro não agrada a todo mundo, não irá agradar a todo mundo. Você vê aqui Paulo no versículo 10 dizendo: por acaso eu procuro agora a favor das pessoas ou a favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Os judaizantes, o termo que se usa, aqueles que queriam trazer as práticas do judaísmo para o cristianismo, achava que Paulo estava facilitando as coisas, mas não era isso, meus irmãos. Achava que Paulo, por não obedecer algumas regras que ele entendia que eram sombras de Cristo, o sábado era sombra de Cristo. Por quê? Porque sábado apresentava que viria aquele, Jesus Cristo, que traria o verdadeiro descanso. Então não havia mais necessidade, no entendimento de Paulo, de praticar o sábado. E assim por diante, circuncisão e tantas outras coisas simbolizavam a Cristo, eram símbolos de Cristo, de que futuramente viria um Salvador e não haveria mais necessidade. Então ele era acusado de pregar um falso evangelho ou de facilitar, de ser agradável. Mas a verdade, meus irmãos, não é essa. Paulo não estava aqui querendo agradar a homens, mulheres, pessoas. Ele simplesmente queria mostrar a pureza e a simplicidade do evangelho. Quando eu falo simplicidade, não significa que o evangelho é menos importante ou que o evangelho não é necessário. Ele é simples. O evangelho é simples. A mensagem é simples. Não adianta a gente colocar um embrulho muito bonito nela que não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas irão receber ou não este evangelho. Por exemplo, a questão da circuncisão, que já foi falado, que eles queriam que os homens gentios fizessem a prática da circuncisão, prática essa desnecessária. Havia um motivo específico na época do Antigo Testamento. E aqui fica a questão da lei aplicado para nós, a gente definir o que a gente segue da lei no sentido de todo o Antigo Testamento e o que para nós é graça e que não há mais necessidade de seguirmos. Um pastor chamado Russell Shedd, um pastor batista, um homem de Deus, faleceu há cerca de 4 ou 5 anos atrás, um homem de Deus, um conhecedor da palavra de Deus. Ele tem um livro chamado Lei, Santificação e Graça, e ele traz a diferença entre o fariseu, ou talvez o judaizante, aquele que queria impor regras desnecessárias, e o cristão verdadeiro. Basicamente ele diz assim: o fariseu evitava o homicídio, para não pecar, não cometer a transgressão da lei de Deus. O cristão evita o ressentimento e o ódio. Você leu, eu já citei aqui em outra pregação, Mateus 5, do versículo 27 e 32, que Jesus fala que você, quando odeia o seu irmão ou o seu próximo, você está matando essa pessoa. Jesus vai além até do que a lei pregava. Quando eles, por exemplo, no item 2, ele não fazia de tudo para não cometer o adultério, a prática do adultério. Mas o cristão preocupava-se com o pensamento puro e com amor verdadeiro pela esposa. Jesus disse que você comete adultério quando você pensa algo diferente, quando você pensa estar com uma pessoa que não é a sua esposa. Jesus foi além da própria lei. E gente acusando Jesus e acusando Paulo de ser um facilitador do evangelho. Não é nada disso. Não é questão de facilitar, é de pôr o seu verdadeiro limite. O fariseu cuidava de cumprir seus votos.
ou juramentos, né? Ele fazia um voto, ele ou jurava, ou determinado compromisso. O cristão fala a verdade. A honestidade é maior do que qualquer juramento. Você conhece esse tipo de pessoa que às vezes, costumeiramente, promete um monte de coisa para você, não cumpre nada, e a pessoa, por muitas das vezes, é desonesta com você e com outras pessoas. Então não adianta nada ela fazer votos, ou juramentos, ou promessas, se ela não é honesta. Se você for honesto, talvez não haverá nem a necessidade de você fazer comprometimento com pessoas, promessas a pessoas, porque as pessoas entenderão, não, ele é um honesto, se ele falar que vem, ele não precisa jurar, não precisa levantar a mão, fazer votos. É assim que deve ser pautada a vida do cristão, meus irmãos. E infelizmente, os cristãos de hoje estão mais preocupados em fazer votos ou juramentos do que serem honestos de fato. O fariseu pregava a vingança clássica. O cristão deve rejeitar a vingança, substituindo pelo amor prático. Jesus disse, dê a outra face. Eu sei que não é fácil para nós, meus irmãos, nem para mim, viver isso aí, mas é isso que é o cristianismo que Jesus deixou. O fariseu se orgulhava da forma vistosa e meticulosa em que entregava esmolas. O fariseu, quando ia entregar esmolas, fazia um palanque, se fosse nos dias de hoje, ele filmaria, colocaria no YouTube e faria aquele todo alvoroço para dizer, olha, ajudei uma pessoa necessitada. O cristão deve evitar demonstração externa de religiosidade ou de falsa religiosidade. Ou seja, Jesus nos falou em Mateus 6 sobre aquela oração que você faz no seu quarto, ou aquilo que você faz, a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então Jesus mostra a lei de uma forma ainda mais profunda do que aqueles fariseus haviam interpretado erradamente. Desejar a glória, continuando, desejar a glória que vem dos homens, torna-se um empecilho intransponível para quem busca a glória de Deus. Quando o fariseu fazia aquilo para obter a sua glória e para ser reconhecido pelos homens, ele acabava fazendo um impedimento, um muro, uma parede entre ele e Deus, porque ele pegava a glória que era de Deus e não dele. Então, se você está fazendo algo para aparecer, entenda que você está criando aqui um muro, uma separação entre Deus e os homens, e nós até chamamos de pecado, o que faz a separação entre Deus e os homens. João 5, verso 44 diz: como podem vocês que aceitam glórias ou glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Tantas pessoas procurando satisfação, procurando bem-estar, procurando reconhecimento na sociedade, mas esquecem da glória verdadeira, que é a glória de Deus. A glória de Deus nas suas vidas, de fato. Pessoas estão hoje procurando psicólogos, psiquiatras, analistas e tantas outras coisas porque não vem o reconhecimento, não se sentem satisfeitas. Eu falei sobre isso pela manhã. Pessoas que antes não tinham dinheiro, aí passaram pela teologia da prosperidade e ficaram bem-sucedidas financeiramente. Mas agora tem dinheiro, tem um carro, tem a casa, tem filhos, tem família, mas não tem alegria, não tem satisfação. A pessoa entra no carro, já não vê mais graça naquele carro. A pessoa entra naquela mansão com diversos quartos e já não vê mais graça. Está deprimida, está angustiada. Por quê? Buscou a glória para si. Esqueceu-se da glória de Deus, esqueceu-se da presença de Deus, que é mais importante do que tudo. E eu fiz a mesma observação de manhã. Não é questão de você ter dinheiro ou não, riqueza ou não, mas isso aí nunca será suficiente se você não tiver Jesus na sua vida, se você não entender e não viver e não praticar o verdadeiro evangelho. Existem pessoas ricas, abastadas, que não têm Jesus e vivem uma vida miserável. Existem pessoas pobres que vivem uma vida santa em Jesus. E existem pessoas ricas que têm Jesus no coração e são melhores que as pobres que não têm Jesus no seu coração, porque mesmo tendo riqueza, ouro e prata, elas sabem que tudo vem de Deus, que tudo que elas têm pertence ao Senhor, que claro, mesmo com talvez o esforço do seu trabalho, a dedicação que ela teve, ela entende que aquilo ali que ela tem, ela é mordomo, ela é cuidadora dos bens de Deus. Então não tem a ver com riqueza e pobreza,
tem a ver com como está o seu coração, em que você deposita o seu coração, em Jesus, nas riquezas, no bem, na felicidade. O verdadeiro evangelho não agrada a homens, agrada a Deus. E às vezes nós ficamos preocupados, e algumas igrejas, infelizmente, têm colocado coisas para agradar ou para satisfazer, principalmente hoje, essas pessoas que têm a necessidade de felicidade no seu coração. Começam a falar: não, você é importante, você é especial, você é único. E talvez, como também eu disse pela manhã, trazem métodos. Olha, estou trazendo para você agora um método inédito que vai te fazer feliz, bem-sucedido, satisfeito, vai acabar com seus problemas. E infelizmente não é assim que funciona. Não é assim. Alguns métodos até servem para algumas pessoas e dão certo, mas não darão para todas as pessoas. Não é assim que funciona. Então nós temos que ter, talvez, os pastores ou o pastor, os pastores que estão aqui, ou até você que prega o evangelho, mesmo não tendo título de pastor, que você seja zeloso, fiel à palavra de Deus. Eu lembro de uma certa vez que um pastor convidado, numa igreja muito grande, com mais de 500 pessoas, mas ele não sabia o que pregar. Por quê? Ele chegou com a sua Bíblia debaixo do braço, e no momento que ele foi chamado, ele estava sentado no último banco, na última cadeira, ele foi chamado ao púlpito para fazer a pregação. Uma pessoa puxou aqui na sua calça e falou: olha, pastor, deixa eu te falar aqui rapidamente. Tem uma pessoa aqui na igreja, que é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, mas gosta de fazer uma fezinha, gosta de fazer um jogo. Então, por favor, não prega sobre jogo essa noite, não. Deixa para outro dia, porque essa pessoa é abençoada, mas se ouvir isso aí vai ficar meio chateada, vai talvez sair da igreja. Não é assim que funciona. Vamos com calma. Pastor, tá bom, não vou falar nada sobre jogo, não. Andou mais um pouquinho, uma outra pessoa puxou a calça dele e falou assim: olha, tem uma pessoa que está vindo aqui na igreja, ele é até político da cidade, uma pessoa honestíssima, político e honesto, então para mim é quase uma pessoa perfeita. Mas essa pessoa teve um problema conjugal, está em adultério agora. Então não fala sobre adultério agora não, ele está vindo na igreja, já está quase se entregando a Jesus, depois Deus vai libertar ele, vai dar um jeito, mas se ele ouvir isso agora, ele vai ficar chateado, vai ficar triste. Então não fala sobre adultério não. O pastor já começou a pensar na Bíblia, olhar, e já vê que não tem muito texto para ele não. Andou mais um pouquinho, aí chegou o pastor da igreja que estava sentado no primeiro banco, puxou ele também: meu irmão, antes que você suba à igreja, ao púlpito, tem uma pessoa que está visitando a nossa igreja aqui, que ela é de Deus, pessoa maravilhosa, ajuda a igreja, pessoa até voluntária nos trabalhos sociais, mas pastor, essa pessoa gosta de uma bebidinha alcoólica, gosta de um cigarrinho, entendeu? Não se libertou ainda, não está ali no processo. Então assim, não fala sobre bebida alcoólica nem cigarro não, porque essa pessoa pode ficar ofendida e pode não querer voltar mais na igreja. O pastor colocou a Bíblia no púlpito, esse ritual que a gente faz aqui para pregar, deu boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz, e foi bem honesto com a igreja. Meus irmãos, eu estou com uma dificuldade muito grande essa noite, eu não sei o que pregar. Me falaram sobre tantas coisas que eu não poderia pregar, por exemplo, adultério, jogo de azar, bebida alcoólica, e eu creio que talvez tenha outras coisas, uma igreja grande, que eu não possa pregar, porque eu vou ofender os irmãos. Então, o que eu vou pregar nesta noite? Aí um engraçadinho lá sempre tem na igreja um engraçadinho, né? Levantou-se, falou bem alto: pastor, prega sobre os judeus, porque não tem nenhum judeu aqui não, você pode falar mal à vontade que ninguém vai ficar ofendido. Então percebam, meus irmãos, que o evangelho de Deus, ele tem que ser pregado, e não irá agradar a todo mundo. Às vezes a gente, com o amor que a gente tem para uma pessoa que a gente está evangelizando, e a pessoa está ali com uma dificuldade, não é você chegar e dizer: não pode isso, olha, você tem que parar de beber hoje, de fumar, senão... Não é isso, é você falar: olha, eu amo você, eu considero muito você, mas você, para viver a vida em Cristo, você precisa mudar o seu caminho, mas olha, faça isso, venha para Jesus, Jesus vai te transformar. É uma mensagem de amor, mas um amor que corrige, um amor que fala a verdade sendo dita em amor. Então esse pastor, eu creio que, eu não sei o que ele pregou, mas não foi fácil para ele, e eu quero encerrar com essa palavra, meus irmãos. O evangelho,
A mensagem no Evangelho, que está escrito nas Sagradas Escrituras, está relatada de Gênesis a Apocalipse, é a seguinte: Deus criou o homem, Adão e Eva, e esse casal pecou contra o Senhor. E esse pecado trouxe separação ou comunhão entre Deus e os homens. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já havia feito um plano de salvação para que esse pecado, que então estava sendo passado de pai para filho, era uma herança que Adão e Eva deixou para a humanidade, tivesse uma solução. E essa solução inicialmente foi feita através de sacrifícios de cordeiros, para que tentasse expiar, ou seja, para que tentasse apagar os pecados das pessoas, mas não era 100% válido. Hebreus 9, 22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, se o sangue não for derramado, os pecados não serão perdoados. Mas aí veio Jesus Cristo, que veio nessa terra, filho de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e que viveu a sua infância, viveu a sua adolescência, e na vida adulta, aos 30 anos, começou a falar de uma boa nova, de uma mensagem que transformaria toda a humanidade. Jesus transformou a sociedade em que vivemos. Jesus transformou a forma que entendemos o tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. E ele, obedecendo ao Pai, ele foi numa cruz voluntariamente, derramou o seu sangue precioso. Um homem que não pecou, que não teve pecado, segundo a Escritura, e eu creio nisso, eu tenho certeza disso, que ele não pecou, que muito amou as pessoas, trouxe o amor, talvez incompreendido, talvez seria incompreendido até hoje, se ele viesse agora e falasse conosco, mas ele morreu, e essa morte trouxe uma redenção, trouxe uma recompensa pelos nossos pecados. Nós não teríamos condição de pagar os nossos pecados, é uma dívida infinita, incontável. Se você parar para pensar hoje os pecados que você faz durante o dia e começar a contar, eu sugiro até melhor você não contar, porque você vai ver que realmente, ou pode ficar até assustado, a transgressão que você faz à lei de Deus, todos os dias. Mas por causa desse amor, ele morreu numa cruz, mas ele ressuscitou um dia, ao terceiro dia, e disse: está consumado. A obra que ele fez, o Cordeiro perfeito de Deus morreu, e agora nós temos de novo livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado dos santos dos santos, não há mais separação, não é apenas uma pessoa consagrada que vai uma vez ao ano para tentar falar com o Pai. Nós temos acesso livre ao Pai através de Jesus. E ele disse que um dia irá voltar. Ele disse, e Paulo corroborou, concordou com isso em Tessalonicenses. O apóstolo João, através da revelação do Espírito Santo, falou em Apocalipse que um dia ele irá voltar para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem do Evangelho. Não há nada a acrescentar ou diminuir. O que você pode fazer é falar desse Evangelho para as pessoas, e as pessoas se converterem ou não, mas essa é a mensagem. É claro que depois Deus vai dando algumas transformações na vida da pessoa, mas é o Espírito Santo que faz a obra, não é você através da imposição, do aperto, não, você tem que mudar, se não mudar, não é assim, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. E nessa noite, eu vou terminar essa mensagem com a seguinte pergunta: você está disposto a seguir o Evangelho de Jesus com fidelidade e com amor? Você está disposto a seguir o caminho, a verdade e a vida? A não negar a Jesus? E quando se fala em negar a Jesus, não é quando alguém coloca uma arma na sua cabeça e diz negue a Jesus, é não negar a Jesus no seu dia a dia, é viver com fidelidade, é alguém falar: você é cristão? Eu sou cristão sim, e eu não vou fazer isso porque eu sou cristão, porque eu entendo a mensagem de Jesus, com amor, respeitando as diferenças de outras pessoas. Você não precisa mudar ninguém na base do esforço, do convencimento, ou até na base da mão, da briga, não é isso. Mas se você está nessa noite, que já segue a Jesus, se você quiser renovar esses votos com Jesus, porque entendeu de novo a mensagem do Evangelho, eu quero orar por você. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, é a verdade e a vida, que sem Jesus a nossa vida é viver nesse mundo e morrer e ir para o inferno,
Isso faz parte também do Evangelho. É importante falar, porque Jesus desceu lá no inferno e pegou as chaves da morte, mas é Ele que dá a vida em abundância, é Ele que traz a vida eterna. Se tem alguém nessa noite aqui que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quiser levantar a sua mão, eu irei orar por você. Se você nesse momento não quiser levantar a mão, ficar constrangido, ou mais tarde, após o culto, quiser me procurar e falar assim: olha, hoje eu tomei compromisso de seguir a Jesus com fidelidade, eu esperaria você e estaria orando por você. Mas eu vou pedir que a igreja toda fique de pé, por favor, aqueles que puderem, para que nós possamos orar e renovar os votos com o Senhor. Nós somos salvos em Jesus, amém, nós temos a fé em Jesus, mas que ao ouvir de novo a mensagem do Evangelho, nós não devemos cansar de ouvir a mensagem do Evangelho, que nós possamos renovar em nossos corações essa mensagem e renovar as nossas forças, a nossa esperança em Jesus. Que o mundo lá fora não está fácil, o mundo lá fora cada vez está de mal a pior, mas Jesus disse, como foi citado aqui anteriormente, João 16, 36, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu, Jesus Cristo, venci o mundo, venceu a morte, venceu o pecado, e nós, com a força que Ele nos dá, podemos vencer também. Senhor nosso Deus, nosso amado, querido e eterno Pai,